Os conflitos que envolvem a Armênia e o Azerbaijão são extremamente antigos. Eles remontam ao século VII, quando árabes muçulmanos disputaram com os cristãos o controle da região montanhosa caucasiana de Nagorno-Karabakh, localizados no Cáucaso e incrustados naquilo que podemos chamar de fronteira entre o mundo europeu e o asiático. Os dois países foram e são até hoje cenário de disputas no tabuleiro geopolítico da região. A Armênia, aliás, foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial no mundo. O fato de ser uma nação cristã concedeu a ela uma proximidade com a Rússia, que por muito tempo foi a potência protetora aliada do país. Já o Azerbaijão, de maioria muçulmana xiita, esteve sempre mais próximo à Turquia, embora sunita, sucessora do Império Otomano. Apesar da diferença entre sunitas e xiitas, esse apoio se deu em um sentido do que seria uma espécie de panturquismo ao longo dos séculos. Afinal, os azeres são turcos étnicos. Historicamente, Armênia e Azerbaijão estiveram próximo às fronteiras dos impérios multiétnicos da Rússia e Otomano, assim como também do persa. Desta maneira, interesses complexos sempre circundaram os dois países. Não somente por conta da localização estratégica e da imposição de influência das potências imperiais, mas também em razão dos recursos energéticos generosos como gás e petróleo encontrados na região. Ao longo dos séculos, quando os cristãos armênios sofriam pressões dos turcos ou dos persas, encontravam auxílio nos russos, principalmente por conta da religião cristã e do receio histórico que eles sempre tiveram do avanço do Islã. Já os azeres recebiam apoio dos turcos por conta da religião islâmica e da ideia do panturquismo, como já mencionado aqui. Após a Guerra Russo-Persa de 1805 a 1813, a região de Nagorno-Karabakh passou a ser controlada pelos russos, que deram tratamento preferencial aos armênios cristãos em detrimento dos muçulmanos da região, os azeres. O início do século XX foi extremamente conturbado e trágico para a região. O período que envolveu a Primeira Guerra Mundial e os nacionalismos crescentes nos impérios multiétnicos fomentou aquilo que ficaria conhecido na história como o genocídio armênio. O massacre armênio foi um longo processo sistemático de extermínio comandado pelo governo otomano, a partir de 1915, que resultou na morte estimada de 1,5 milhão de pessoas, em razão de assassinatos, deslocamentos forçados e deportações. É considerado o primeiro genocídio moderno, até hoje motivo de disputas, traumas, rancores e, claro, muita tristeza. Em razão do genocídio em curso, muitos armênios fugiram para a região de Nagorno-Karabakh, também conhecida como Alto Karabakh. Para os armênios, esta região faz parte do que seria a Grande Armênia, isto é, um território étnico historicamente, povoado por armênios cristãos ortodoxos. Após o final da Primeira Guerra e o desmoronamento do Império Otomano, a região passou a pertencer à recém-independente nação do Azerbaijão. Assim, embora pertencente politicamente ao país azeri, a região possuía uma grande população cristã étnica armênia. Em 1920, pogroms na cidade de Chusa, em Nagorno-Karabakh, mataram mais de 30 mil armênios. Após a formação da União Soviética, ambos os países se tornaram repúblicas do novo Império Russo. O período de independência de ambos foi curto, pois em 1922 logo formaram com a Geórgia a República Soviética Federativa Socialista, dissolvida em 1936 e desintegrada em repúblicas soviéticas individuais. No ano de 1923, os soviéticos entregaram o controle de Nagorno-Karabakh às autoridades do Azerbaijão, formando uma espécie de oblast, isto é, uma região administrativa autônoma dentro da República Soviética do Azerbaijão. Desta maneira, no meio de uma república muçulmana, havia um território habitado por cristãos ortodoxos. Aliás, é importante mencionar que durante o regime soviético russo, Stalin propositalmente manteve a ideia de espalhar etnias por meio das repúblicas com o objetivo de manter o controle pela divisão. Ou seja, a velha ideia de quanto mais divididos e focados em conflitos locais, mais facilmente a Rússia soviética controlaria os territórios de seu império, sem qualquer união contra eles. Com a queda do Império Soviético, no início da década de 1990, Armênia e Azerbaijão voltaram a declarar independência. Contudo,
A região de Nagorno-Karabakh também, isto é, em 3 de setembro de 1991, ela declarou sua independência como região autônoma. Era o início do conflito que duraria até 1994. A guerra na região vitimou pelo menos 35 mil pessoas, tendo resultado também no deslocamento de mais de 1,1 milhão de pessoas. O final do conflito, que vitimou tanto armênios quanto azeres, resultou no controle da região pelos armênios étnicos. Desta maneira, Nagorno-Karabakh se tornou uma região autônoma, incrustada e circundada pelo território do Azerbaijão, porém não reconhecida, tanto pelo país azeri quanto pela Armênia. Contudo, o cessar-fogo de 12 de maio de 1994 foi uma espécie de trégua frágil. As hostilidades permaneceram como se ali estivéssemos diante de um barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento. Assim, no ano de 2020, uma segunda guerra eclodiu em Nagorno-Karabakh. Dessa vez, mesmo com o apoio da Armênia, a região autônoma foi perdendo extensão territorial para o Azerbaijão até ser praticamente tomada. Aliás, vale aqui lembrar que no ano de 2018 a Armênia passou por uma espécie de revolução interna que escanteou a oligarquia local ligada à Rússia, sendo colocado no lugar dessa elite um governo considerado, por muitos autores, como mais democrático e liberal no poder. Isso, de certa forma, explicaria a fragilidade da Armênia diante do conflito de 2020, uma vez que não mais contava com o apoio explícito de Moscou, que a seu turno negociava a portas fechadas com o Azerbaijão. Ou seja, nesse momento o Azerbaijão contou não somente com o apoio de Putin, como também com um tradicional apoio da Turquia por meio de Erdogan. Praticamente, os azeres conseguiram a garantia de Putin e de Erdogan de que não haveria oposição a uma tomada da região com a consequente expulsão dos armênios étnicos. Assim, o final do conflito, que começou em 2020, foi catastrófico para os armênios. Praticamente toda a população armênia étnica que habitava a região de Nagorno-Karabakh foi obrigada a deixar o território. No final de setembro de 2023, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur, já informava que quase 100 mil habitantes tinham deixado a região, cujo governo separatista fora dissolvido em 28 de setembro de 2023. Ou seja, dos 120 mil estimados habitantes da região, 100 mil já havia sido deslocado forçadamente. O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, acusou o Azerbaijão de estar colocando em prática uma espécie de limpeza étnica contra o povo armênio. Por outro lado, para o presidente do Azerbaijão, Aliyev, o que estava em curso nada mais era do que a reconquista da soberania do país em relação a uma área cujo reconhecimento internacional lhe era favorável. Além disso, sustentou que não houve limpeza étnica, pois os habitantes não foram forçados a sair do país e que aqueles que lá ficassem teriam seus direitos civis reconhecidos, o que, no mínimo, foi bem polêmico. De qualquer maneira, o resultado do conflito foi o fim da República Autônoma de Nagorno-Karabakh, o controle da região por Baku, capital do Azerbaijão, e o surgimento de mais de 100 mil refugiados armênios étnicos vivendo na Armênia. Ambos os países ainda não celebraram formalmente um tratado de paz. Todavia, há negociações em curso. Para que isso aconteça, ao mesmo tempo que muita desconfiança e hostilidades ainda permaneçam sobre a região. É sempre importante ressaltar que esse conflito possui uma complexidade e uma relevância que extrapola as duas nações envolvidas. Há vários oleodutos e gasodutos importantes na região, responsáveis, inclusive, pelo transporte de milhões de barris por dia do Mar Cáspio para a costa turca banhada pelo Mar Mediterrâneo. A invasão russa na Ucrânia em 2022 deu maior peso para o gás que essa região fornece para a União Europeia. O Azerbaijão, aliás, é o terceiro maior exportador de petróleo das ex-repúblicas soviéticas, ficando atrás apenas da Rússia e do Cazaquistão. Assim, o Azerbaijão tem recebido um tratamento mais cuidadoso tanto da Rússia quanto da Turquia. Ankara vende não somente armas há anos para Baku, como também investe na expansão da infraestrutura do país, como por exemplo, na sua rede ferroviária. No ano de 2018, o Azerbaijão também recebeu armas da Rússia. Houve
a compra de tecnologia militar russa no valor de 5 bilhões de dólares pelo governo de Baku. Por fim, as tensões seculares entre os armênios e azeres permanecem latentes na região. Ainda restam desentendimentos acerca da fronteira compartilhada entre os dois países e estranhamentos fundamentados em rancores que podem culminar a qualquer momento em um novo conflito. A relação da Armênia com a Turquia continua complicada, principalmente em razão da disputa sobre o genocídio ocorrido durante o período otomano. Enquanto Ankara nega, Yerevan, a capital da Armênia, pede o reconhecimento do mais de 1,5 milhão de armênios mortos naquele período. A Rússia permanece à espreita, como um moderador interessado em manter a sua supremacia sobre a região, dando seu apoio para aquele que julgar mais importante no momento. Assim, o Cáucaso vive mais um frágil período de paz, em meio a disputas políticas e econômicas, violência e, sobretudo, refugiados. Aliás, pessoal, sobre esse tema, vale a pena a gente consultar esse livro que acabou de sair, é um lançamento, sobre o genocídio armênio. Genocídio armênio, histórias e disputas políticas no presente, de um dos maiores especialistas sobre o tema do Brasil, se não o maior, professor Heitor Loureiro. Vale a pena vocês acompanharem para entender um pouco melhor toda a complexidade desse assunto, beleza? Espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever, ativar aqui o sininho e continuar seguindo as redes da Fundação. Até o próximo Giro pelo Mundo.